Não, vai ser legal. Boa noite a todos aqui, que alegria recebê-los. Recebi o Argemiro, a Ângela, a Bia, todo mundo que está chegando. Grande prazer estar de novo aqui, né, Paulo, nesse novo episódio, que eu já perdi a conta, já perdi até a graça contar, porque a gente está fazendo já há um tempo, vamos continuar fazendo, mas é bom demais estar com todos vocês aqui em mais um episódio de Liderança e Felicidade. A Bia de Uberlândia, o Argemiro falando lá de Salvador, aquela terra maravilhosa. Eu quero pedir para quem está chegando, Mauro, o grande Mauro de São Caetano do Sul, quem está chegando aqui, já vai se apresentando aqui para o grupo, de onde você está falando. Hoje você vai ter uma experiência incrível com a Maria Positivo. A Maria Positivo é vizinha do Paulo, então foi uma coincidência incrível dela estar aqui com a gente hoje. Então, vai se apresentando aqui no chat, e para dar uns minutinhos para todo mundo ir chegando, deixa eu só relembrar para quem já está aqui há algum tempo, ou para quem está pela primeira vez com a gente, essa série foi uma série criada graças à ideia do meu querido amigo, mentor, o senhor Paulo. O Paulo trouxe essa ideia, eu achei uma ideia brilhante, linda, e a gente começou então com o Robin Institute Brasil, junto com o Paulo e o Keneldo, a essa série para trazer a psicologia positiva, trazer o contexto de felicidade e liderança, de que forma a gente pode, dentro de todas as atribuições da liderança, conectar esse assunto tão importante, tão relevante, tão indispensável para a gente conseguir maiores resultados e uma liderança cada vez mais humana, mais positiva. A gente já está fazendo isso desde março, se eu não me engano, né, Paulo? Março? Isso, março. Provavelmente. O Eneldo, infelizmente, não pôde estar com a gente hoje, a gente faz sempre isso, sempre essa live em trios, e esse é um projeto que vai junto com outras 2 séries de lives do Robin Institute, que é o Aluno em Foco, onde a gente traz experiências de alunos formados pelo CIP Brasil, inclusive Maria Positiva é uma querida aluna, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e o Paulo será, em breve. A outra é Felicidade em Tempos Difíceis, que a gente traz ferramentas da psicologia positiva para ajudar as pessoas a navegarem melhor nesse momento conturbado que a gente está vivendo. E eu esqueci de falar, mas isso é fundamental, e eu sempre gosto de começar assim. Eu espero que todos vocês que estão aqui agora estejam bem, com saúde, seguros, assim como a família e os entes queridos de vocês nessa fase difícil. E por isso a gente está mais grato ainda de vocês nos darem esse tempo de vocês para participar desse nosso encontro. Eu quero pedir ao Paulo que apresente a nossa querida e ilustre convidada, já que ela é sua vizinha, e aí a gente começa essa live que vai ser deliciosa. Muito bem, é muito legal hoje ter ao mesmo tempo 2 convidados, né? Um a Maria Positiva, que eu conheço há pouco tempo, e outro a nossa querida Cíntia. A Cíntia Suplicy, mais tarde vocês vão conhecê-la, mas o que eu vejo de interessante hoje é a gente ter algumas características muito importantes nessa nossa live. A primeira é a leveza e o humor, que vocês vão perceber que isso ajuda muito. E o segundo também é ter uma pessoa altamente gabaritada que vai poder nos mostrar o uso eficiente sobre forças de caráter, como impacta em liderança. Então, muito honrado de estar aqui hoje. A gente começa primeiro falando com a Maria Positiva e depois aí, se der, a gente chama a Cíntia. Se der, boa noite. Já tá fãs da Maria Positiva aqui, né, Paulo? Exatamente. Boa noite, Maria Positiva. Tudo bem com você? Boa noite, que coisa boa estar aqui com vocês. Mas eu estou tão emocionada, tão emocionada. Você sabe que eu falei para a Arsina hoje que eu vim aqui nessa live, e daí ela não entendia o que eu ia fazer aqui. Aí ela disse, você vai numa padaria? Eu disse, não, Arsina, não é padaria, é uma live, mas ela insistiu na padaria. Depois fiquei sabendo, porque eu disse que ia encontrar com 3 pão, aí ela achou que eu ia na padaria. Mas eu nem estou entendendo o que eu estou fazendo direito aqui, mas disse que é para eu falar das minhas experiências nas empresas, né, que vocês disseram. Isso, Maria Positiva. A gente vai contar, a gente quer ouvir de você um pouco, porque experiência é tudo, né? Então, você contou a gente nos bastidores, né, antes de começar a live, que você teve algumas experiências em empresas e você falou que percebeu 3 coisas, né? Numa que você era ignorada, numa outra experiência que você era muito mal tratada e uma outra que você era muito bem tratada. Então, Maria Positiva, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que é a experiência desses 3 lugares
bom que você já foi? Ai, que coisa boa. Mas, Paulo, eu sou tua fã, sabia? A Arsina até, ela pediu para mim, ela pediu 3 coisas para eu. Pena que o Enérdio não está aí. Ela pediu, me traga um livro do Paulo assinado. Eu disse, Arsina, como é que eu vou fazer se eu estou na Lívia, não estou ao vivo, né? Mas ela disse que eu era vizinha, que era para eu pôr a máscara e daí ir na tua casa, então já guardei um para ela. Aí ela disse que é para eu dar um abraço também virtual no Henrique, que é um querido, amoroso, que ela adora. E aí, no Enerd, ela disse umas coisas que eu não vou poder falar aqui. E até porque ele não está, depois eu falo para ele, né? Então, vamos lá, vamos contar dos meus empregos que eu tive, que eu já fui empregada, Isso. né? E aí eu estava falando, acho que é por isso que vocês pensaram em me convidar, né? Porque eu tenho umas histórias tristes, mas depois umas felizes também. Então, o primeiro emprego que eu tive, eu trabalhava numa fábrica, sabe? E eu tinha um chefe que faltava só punhar coleira em mim. De tão chato que ele era. Tudo era Maria, faça isso, Maria, faça aquilo, Maria, faça isso. Mas ele não iava as coisas boas que nós fazíamos, sabe? Eu chegava em casa, eu lembro que eu chegava com dor de cabeça, com dor no corpo todo, brigava com o marido, com as crianças, com todo mundo. E aí chegava na empresa, nada. Aí um dia ele me chamou, ele disse assim, oi, Maria, vem aqui na minha sala, eu vou falar com você. Fui lá, vou te dar um tarde de feedback. Eu não sabia o que era aquilo, se era comida, se não era, fui, né? O chefe nunca me dava nada, então tá me dando alguma coisa, vou lá. Cheguei lá para o tarde de feedback. E aí o que aconteceu? O chefe chegou e falou assim, Maria, você é uma ótima funcionária. Mas eu já... Sabe aqueles 5 segundos na cabeça que você já faz plano que eu ia fazer aquele macarrão com aquele molho gorduroso para comemorar, né, os elogios do chefe. E aí estava feliz, mas foram 5 segundos. Porque daí ele disse assim, mas... tirou uma lista do bolso dele com, assim, um monte de coisa que eu tinha que melhorar. Mas um monte de coisa. Diz que eu sei preciso melhorar isso, aquilo, a lista e até a porta. Sabe aquelas listas que saem assim, que a gente faz para Papai Noel? Sabe? Querem falar alguma coisa? Estou falando demais, né? Não, pode falar, tá ótimo, vai tranquilo. Inclusive, quem está aqui, por favor, faça comentário e pergunte de maneira positiva. Aproveita que é raro conseguir esse espaço numa live com ela, hein? É, porque de repente as pessoas também passaram por isso, eu posso ajudar, né? Não sei. Aí foi lá a lista, né? A lista das coisas ruins que você tem que melhorar, tal. Disse até que fizeram um teste lá na empresa e aí deu tudo de ruim. E eu fiquei pensando, nossa, mas eu tenho tantas qualidades, né? Esse chefe não me olha, mas eu fiquei triste, sabe? Aí, que é bom que trocaram o chefe, né? Eu fiquei feliz, aí talvez com esse chefe aí seja diferente. Mas o próximo era pior, mas pior. Porque, olha, só faltava colocar um vaso em cima da minha cabeça, porque ele não me enxergava. Parecia que eu fazia parte ali, sabe, da decoração do lugar. Não me ignorava, assim. Mas era triste de ver. E aí eu fiquei muito ruim, muito ruim. E a primeira vez que ele olhou para mim, ele deu um sorriso e eu me derreti. Fui olhar, ele estava olhando para a moça lá de trás, sabe? Que é um chefe meio sem vergonha, né? E aí ele dizia que olha, estão fazendo uma pergunta que eu estou olhando aqui, uma pessoa, Vera. Moderno. É para eu responder? Como você me vê esse feedback? Fala um pouquinho mais, como é que foi esse feedback? Tá bom, já estava no segundo. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, se você quer ver uma pessoa triste era eu, porque o que fala para nós nas empresas, a gente leva para casa, né? A gente leva para casa, para a nossa relação, e fica tudo ruim. Eu achava que não queria mais fazer aquilo, que não gostava daquele emprego. E aí veio outro chefe e me deu uma esperança, né? E aí esse chefe que me ignorava, olha, tirando esse sorriso, ele não falou mais nada. Só um dia que vieram lá do departamento de RH, que é um departamento que cuida das pessoas das empresas, que não funcionava direitinho até essa hora, né? Porque ninguém tinha falado comigo. Aí falaram assim, agora você vai para um coache. Eu pensei assim... Aonde, Maria? Pois é, na hora também não entendi, porque eu só conheço o sapo que faz coache, né? Não conheço gente. Mas aí eu cheguei lá no lugar lá da pessoa... Do coache. Do coache. E aí ele disse assim, sente.
Aí achei que estava num doutor, né? E deitei num sofá lá, achando que estava no divã. Punhei assim, é porque naquela época eu já usava um paninho, porque limpava as coisas lá. Punhei o paninho assim, até punhei na testa um pouco, sabe? E aí ele disse... daí ele não disse, né? Aí eu disse para ele, doutor, você não sabe, dói tudo. Dói as costas, dói a cabeça, dói os braços, dói os coração. E ele disse, mas você não está no médico. Eu olhei para ele, mas assim, tão decepcionada, sabe? Porque eu queria mesmo um médico aquela hora, eu não queria nada de coache. Depois me disseram que ele ia me desenvolver. Eu pensei, nossa, uma pessoa desenvolver a outra, né? Eu fiquei pensando nisso. E aí, o que aconteceu? Depois disso, nem prosei com ele, porque saí da sala, ele ficou com os pontos de interrogação na cabeça, e eu outros, né? Até agora não entendi o tal do coache. Aí depois me disseram assim, Maria, você vai ser promovida. Eu falei, nossa, mas por quê? Né? Não foi nem ele que me disse, foi o tarde do departamento lá. Porque você tem apresentado uns comportamentos bons, as pessoas que estão com você ali nas equipes, elas gostam, elas ficam felizes. Então, apesar de você dizer que sofre por causa do teu chefe, você está bem. Aí, naquele momento, eu descobri, depende de mim, né? Não importa o chefe que eu tenha, eu que preciso mudar. E aí, comecei a mudar, e tive outro chefe. Aí as coisas mudaram, né? Aí o chefe que eu tinha também só faltava colocar no colo, porque fazia, mas ele dava bom dia, boa tarde, boa noite, perguntava como é que eu estava, agradecia as coisas para nós, sabe? Legal. Elogiava, ele dizia que eu tinha uns pontos fortes, uns talentos, e ele dizia essas coisinhas boas que eu tinha, e eu dizia para ele assim, olha, mas que bom que você está dizendo isso, porque eu sei que isso nem era qualidade, porque nunca tinha olhado para isso, né? E aí eu comecei a trabalhar daí com ele, e aí sempre que ele elogiava lá minha criatividade, o meu humor, parecia que mais daquilo eu levava para o trabalho, sabe? Mais daquilo eu tinha. E aí em casa foi que é uma beleza, né? Eu parei de querer espancar meu marido e comecei a elogiar o marido também. Que coisa! Nunca mais tinha elogiado ele. Agora nós estamos bem apaixonados, né? Então, para vocês verem que assim, tudo que nós vivemos na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, se mistura, né? Então, os chefes nas firmas precisam tratar a gente bem, precisam olhar para nós, mas também nós não podemos deixar tudo na mão do chefe, porque nós podemos fazer alguma coisa, né? O que vocês acham disso? Eu acho que é sempre brilhante ouvir você, porque a gente está sempre aprendendo muito. E deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando, até depois o Paulo comenta. Mas uma pergunta que eu queria saber. Quais são essas forças que você tem, Maria? O que o chefe dizia para eu era assim, era a criatividade, que eu fazia as coisas diferentinhas, sabe? E aí ele gostava, ele chegava no escritório dele, sempre tinha umas coisas diferentes que eu colocava na parede, eu fazia desenho com os post-it na parede, sabe? Aqueles papelzinhos coloridinhos que eu adoro. E aí ele dizia que eu era muito generosa também, que eu ajudava as pessoas, que eu tinha... eu não deixava as pessoas na mão, sabe? Se eu via alguém sofrendo, ia lá, oferecer minha ajuda, e que eu vivia agradecendo todo mundo, dele até... A gente teve uma ideia lá, a ideia foi minha, de fazer um quadro, para que todo mundo conhece as coisas que era agradecia no dia, sabe? Foi tão bonito. Ele dizia que eu tinha bom humor também, que eu estava rindo, mas eu custei para rir, sabe? Mas depois estava tudo levinho, tudo gostoso. E eu gostava de aprender também bastante. Diga, Paulo. Me diz uma coisa, Maria Positiva, nesse lugar que você recebia mais elogio, que você recebia mais formas de ser bem tratada, como é que era a reação das outras pessoas? Elas também recebiam isso ou era só você? Olha, quando eu peguei aquele chefe, aí ele fazia isso com todo mundo, não importava quem, sabe? Ele fazia isso. E o que eu senti, como era a mesma empresa, né? O que eu senti é que as pessoas começaram a mudar, sabe, Paulo? Não era assim, o clima era ruim.
e as pessoas começaram tudo a mudar e fazer, ficou mais leve, pararam de brigar, porque o que mais tem nas empresas é fofoca, né? E briga, e umas coisas feias que diz, não fui eu, foi ele, ninguém parece que quer assumir a culpa, né? E aí parece que tudo isso começou a mudar, sabe, Parlo? Tão bonito. Os outros também ficaram mais felizes. Claro, porque se você está bem, a pessoa que está com você também está bem, né? E aí eu tenho uma amiga letrada que nem vocês, que é minha vizinha também, eu acho que você conhece ela, Carlo. E ela me diz que ela me ensina umas coisas, depois que eu saí das empresas para trabalhar sozinha, ela começou a me ensinar que tudo aquilo que eu tinha aprendido no trabalho, agora a ciência traz, sabe, como verdade. Então, mas não duvida da ciência, né? Não tem que fazer essas coisas aqui. Diz que faz bem para o cérebro, faz bem também para a saúde, para os coração. Diz que no cérebro nós temos um caminho que nem rato, sabe? Que faz o caminho e vai indo pelo mesmo caminho sempre. Aí, se você tem um obstáculo, o rato fica ali no obstáculo e ele burro, o rato, sabe? Ele não vai por outro caminho, ele fica, bate e volta, bate e volta. E aí, quando nós fazemos esses exercícios cerebrais, o ratinho, como imagina que tem um rato na tua cabeça. Ele começa a aprender novos caminhos, começa a ir, começa a tirar as paredes da frente. E aí é assim que funciona. Nós temos assim as paredes, e aí nós começamos a praticar esse exercício, e as paredes tudo sai, e nós começamos a fazer uns outros caminhos, e começamos a pensar mais positivo, porque eu acho que isso tudo é o que é o grande ensinamento, né, da minha vizinha. Ô, Maria Positiva, a minha última pergunta aqui, é a última antes de passar para o Henrique, mas a minha pergunta aqui é o seguinte, e como é que é, Maria Positiva, quando você está com a Arsina ou com qualquer outra amiga, e você às vezes não tem uma amiga que é muito assim pessimista, diz tudo vai piorar, depende da sua experiência aí nas outras firmas, como é que é quando você tem aquele cara que é contagiantemente negativo quando ele fica do seu lado? Como é que você faz, Maria Positiva? Oi, eu faço várias coisas, porque às vezes não dá para ir embora, né? Às vezes não dá para ir embora. Eu também aprendi que não adianta convencer e dizer que ele está muito negativo, porque as pessoas ficam mais negativas ainda. Primeiro eu rezo, sabe? Rezo para pedir proteção, porque não é fácil, né? Ó, a Vera Matos falou que é a Zefa, Zefa derrotista, ó, uma contraparceira aí, ó, a Zefa derrotista, gostei. A Zefa é uma amiga da Vera, inclusive, que falou comigo numa live que eu fiz. Tem uma live. Outro nível. E vocês querem saber mais sobre como lidar com pessimista, veja essa live lá com a Zefa, porque ela é bem pessimista. E aí, então, primeiro eu rezo, né? Mas rezar não é ciência, rezar não é científico, tem gente que não tem crença, que não reza, né? Que não adianta rezar, eu costumo dizer, não adianta você rezar tudo para santo e deixar tudo nas costas do santo e não fazer nada, né? Então, além de rezar, eu ajo também. Então, o que eu faço? Primeiro eu vou aconselhando devagarinho, né? Mostrando para a pessoa que tem outros caminhos, se ela me deixa. E aí, depois, o que eu faço? Uma coisa bem simples. Eu faço o que eu gostaria que os outros fizessem, sabe? E vou mostrando os resultados, vou inspirando. Eu não posso tirar a pessoa de fora, mas eu tenho a responsabilidade de lidar com a pessoa de um jeito que ela pode se modificar, sabe? Porque as pessoas mudam com o nosso jeito. Não é essa história de, ninguém muda ninguém. Não existe. Muda sim. Muda sim. E aí não dá para chegar para o pessimista e dizer assim, ponha o que você agradece hoje, vai colocar lá no quadro da gratidão, que o pessimista vai sair com uma corrida do C da sala dele, né? Porque ele vai achar tudo uma piada. E tem gente assim, então tem que aprender a conviver, tem que fazer as coisas por mim, né? Porque eu medito, faço aula de zumba, de chumbã, faço artesanato, isso tudo eu já falei lá nos meus vídeos. Então, isso tudo faz parte. Minha alimentação também, apesar de eu dizer que eu queria comer um macarrão gorduroso para comemorar, eu melhorei bastante. Então, a gente tem que cuidar da gente, né? Para poder lidar com essas pessoas difíceis. E também, assim, eu penso, os relacionamentos, as empresas e tudo que a gente tá, são escolha nossa, né?
A gente não faz porque é obrigado a fazer, eu não estou convivendo porque eu sou obrigada. Agora, se eu gosto, se eu escolhi estar ali, aí eu tenho que dar um jeito. Um dia eu peguei essa colega aí, a Zefa, né? Eu disse para ela, sabe, no olho, Zefa, você está parecendo, né? Fui com cuidado, falei, você está parecendo que não está bem. Daí, né? Porque ela é assim, não dá nem para entender o que fala quando ela está má. Aí fui devagarinho, chegou uma hora que ela, em vez de reclamar, chorou para mim. Ela estava precisando ser ouvida, sabe? Mas não foi com julgamento, porque quando você julga, você já cria uma barreira, assim, né? E aí o outro não vai te ouvir, ele vai fazer as coisas contra você, né? Ô, Maria, deixa eu fazer uma pergunta para você que eu gostei muito, quando você explicou essa história dos ratos, né? Que o rato vai, e é burro, não consegue sair. Quando você fez esse quadro da gratidão lá na firma, você acha que isso fez o rato encontrar um caminho diferente? Como é que funcionou isso aí? Vou contar para vocês que no começo era difícil. Todo mundo passava por aqueles quadros e ia rindo, né? Tinha uns que até arrancavam os papelzinhos do quadro, sabe? Querendo me boicotar. Aí eu falei assim, quero só ver. Eu todo dia punhava de novo. Quando eu via que tinha papelzinho no chão, punhava de novo. E aí as pessoas viam eu insistindo, acho que por pena, começaram a botar também, sabe? Porque eu estava sozinha fazendo aquilo. E aí começaram a botar também. Como eu tinha um chefe muito bom que me ajudava, porque isso é importante também, né? A gente tem uns líderes, uns chefes que ajudam nós, porque nós sozinhos é mais difícil. O Henrique está morrendo de sono, daqui a pouco acaba aqui, você vai dormir. Isso aí, Positiva, não dá moleza, não. Não dá moleza, não. Sou positiva, mas sou verdadeira. Então comecei a punhar e persistir, sabe, naquilo, e as pessoas, pouquinho, começaram a ver os resultados. O resultado, aquilo que eu falei, só de você agradecer, de você começar a olhar as coisas boas, aí os caminhos começam a mudar, os caminhos de rato, e aí você começa a ver a vida diferente e as pessoas começaram a sentir isso na pele. Isso foi uma das coisas que nós fizemos lá, sabe? Uma só. E depois nós fizemos umas outras lá, bem legal também. Muito bom. Acho que, Henrique, para a gente ser justo, né, e ter espaço para as duas convidadas, estamos chegando aí 19h23, a gente podia ver se a Maria Positiva está vendo a Cíntia aí perto, e a gente chamar a Cíntia aí para... Cíntia Suplicy, nome chique, para ela chique, participar. Né? E tem alguém atrás ali da mesa do Henrique, ali participando ali, ó. Olha lá. Oi, deixa eu ver. Como é que você está? Essa aqui é a Maria Positiva, amiga do papai, e esse aqui é o Paulo. Você tá bom? Né? Tá bom. Que legal, olha. Que bom que você tá bom, e que bonito, né? Que criança mais velho, Maria. Corado ele. Ele tá falando criança... ali que tem 5 anos, viu, Maria? 5 anos. 5 anos. Um tem 2 e um tem 3. E tem um que tem 2 e outro que tem 3 aqui em casa. Ele tá avisando aqui. Que renta de filme. Isso que é felicidade. Quero ver. Mas tem que dar conta, né? Ou vocês querem falar com a outra? Então é para eu ir embora agora, né? Não precisa ir embora, fica aí. Depois você volta, se for o caso. Mas é que assim. Vamos fazer assim. Vamos a Cíntia é doutora. Doutora nada, ela enganou vocês, porque não é doutora, não. Eu vou chamar ela aqui, aí se alguém tiver uma pergunta para mim, aí vocês passam depois para mim que eu respondo. Tá bom? Perfeito, agora deixa eu só falar que eu tô chique, que tem um canal no Instagram só meu agora, só meu, que é mariapositiva.felicidade, tá? Então, o do YouTube é junto com as empresas da outra lá, mas o mariapositiva.felicidade é meu, tá bom? Isso aí. Já tô seguindo, gente, todo mundo tem que seguir, não deixa de entrar lá agora, porque é imperdível. Tá bom. Vamos comentando e perguntando por aqui, tá? Aproveita que live com a Maria Positiva não é todo dia, não, hein? Vamos aproveitar aí. Vou terminar de lavar os pratinhos aqui, porque aqui já tá na hora de dormir, sabe? Eu tô atrasada. Então, lavo os pratinhos e daí vou, e amanhã vocês falam comigo, se vocês quiserem, tá bom? Muito obrigado.
Vou chamar aqui. Ela está na casa dela, peraí, tem que tirar as câmeras. Ó, Clark Kent, né? Vamos ver a transformação. Agora a Cíntia vai chegar. Gente, espera só um pouquinho, que a Maria foi buscar a Cíntia Suplicy. O negócio aqui não é um negócio fácil, assim, para ela explicar para a gente um pouquinho sobre forças de caráter, explicar um pouquinho para a gente sobre essa ciência por trás do que a Maria Positivo tanto nos ensina. Será que a Cíntia está aí? Você avisou a Cíntia, Paulo? Estou aqui. Eu falei, né? Se a Cíntia desce... Estou chegando. Tá lá. Tem toda uma mudança de visual, né? Agora sim, olha. Hello! Agora sim. Ô, vizinha, agora sim. Oi, vizinho. Agora sim, Cíntia ao vivo aqui. Cíntia, Cíntia. Nome chique, né? Nome chique. Ô, Cíntia, antes da gente falar dos outros temas, fala um pouco para a gente como é que surgiu a ideia da Maria Positiva, que está arrebatando corações aí. Diga lá, como é que surgiu essa ideia aí? Então, gente, eu acho que tem a ver com esses outros temas até que a gente se propôs a trazer aqui, né? Uhum. Então, eu comecei já um trabalho com a psicologia positiva de alguns anos, e aí, na pandemia, né, veio uma nova ideia, assim. Eu acho que a gente tem vários momentos, né, em que a gente se reinventa e tal, e eu trabalhava muito forte com as minhas forças de caráter, né? Eu sempre procurei colocá-las em ação. Então, para quem não sabe, são qualidades que a gente tem, que nos definem, que são a nossa impressão digital no mundo, e eu sempre trabalhei com elas. E tem um exercício que a gente faz até não sei se vocês conhecem, que é o exercício do Power Zone, que é uma zona de sucesso. A zona de sucesso em que a gente junta várias coisas, assim, interesses, talentos, forças, e aí cria, né, dentro daquilo, o que a gente pode fazer. E veio muito intuitivamente, assim, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer quando era, não só pequena, mas eu vivo fazendo isso em casa, imitando vozes, imitando personagens com os meus filhos, e quando eu era pequena também, mas nunca conectei isso a um trabalho, tanto é que nunca fiz teatro na vida, nunca fiz nada, né? Achei que era um hobby. E aí, um dia eu fui contratada não, fui para dar uma palestra num grupo, que até tem umas do grupo aqui, um grupo de psicólogos e profissionais de desenvolvimento humano aqui de Curitiba. Falei, sabe o que? Eu vou me desafiar, né? Eu vou colocar o que eu tenho de melhor e vou fazer várias interações e tal. O que vocês acham? Eu fiz no Dia das Mães, eu fiz um vídeo para minha mãe dublado. E aí a família adorou tudo. Eu falei, por que eu não faço um vídeo eu mesma, né, falando? E aí fiz para esse grupo, foi super legal, são minhas madrinhas que estão aqui, da Maria Positiva, e aí eu falei, por que eu não faço, né? Daí mandei para uma amiga, daí eu comecei a ver que estava conectando, né? E aí eu acho que o fato de conectar com as pessoas não é nem do personagem, ou da simplicidade, ou da linguagem, né? Ele tem a ver com a autenticidade, que embora não pareça, né, eu estou num personagem, eu não estou usando máscara, né, mas a autenticidade tem a ver com você ser coerente com os teus valores, com as tuas forças, né, com você colocar o que você tem de melhor no mundo, do jeito que você sabe. E a gente, dentro das empresas, a gente tem muito aquilo de ter que se encaixar em padrões, né, eu preciso me vestir assim porque eu estou na empresa tal, eu preciso aparecer assim no vídeo porque as pessoas vão me ver, eu preciso. Uma coisa é você se sentir bem, né? Outra coisa é você ter que. E eu sempre fui um pouco contra o ter que, né? Por que eu tenho que ser assim? Porque eu via que eu me conectava melhor com as pessoas, tanto nos treinamentos que eu fazia, isso antes até da Maria Positiva, né? Quanto nas conversas que eu fazia, quando eu estava sendo eu mesma, né? Eu me sentia mais à vontade. E isso não tem a ver, né, com roupa, com postura, mas com postura, tem a ver também, né? Você vai se despindo, né? Se desapegando de verdades assim que contaram para você e se mostrando como você é. E aí eu vi que isso conectava e me deixava bem, me deixava à vontade. E eu conseguia fazer melhor, né? Do que, por exemplo, se você me colocar num treinamento para ler PowerPoint, coitado do teu treinamento, né? O Henrique já deu comigo,
ele sabe que é mais prático, assim, porque eu não consigo ficar presa a isso, né? A gente fez hoje a nossa live e não foi ensaiado, né? Então, quando a gente se conecta com a nossa verdade, com o que a gente tem de melhor, não precisa ser ensaiado, né? A coisa vem de um jeito que veio aqui. Eu até pensei, né, o que eu posso falar, tal, mas chega na hora, fala tudo o contrário, né? Eu tinha pensado, a única coisa que eu pensei foi a fala para os três, né, que a Arsina tinha pedido, a única coisa que eu planejei. Não planejei mais nada. Então, e hoje a gente vê, bom, podem falar que eu já falei demais, né? Eu e a Maria Positiva. Segue nessa. Hoje a gente vê, pode seguir, seja tranquilo. De boa. Não, que eu vejo que hoje a gente tem, né, vários caminhos para a liderança. O próprio Paulo, né, tem o livro dele, que é maravilhoso. E tem vários caminhos dentro da psicologia positiva. E eu vejo que esse caminho da autenticidade, da verdade, da transparência, da coerência, né, é um caminho muito bacana. Então, é a psicologia positiva e algumas outras ferramentas com a autenticidade. E é um caminho que conecta, né? As pessoas precisam do quê para elas se sentirem bem nas empresas? Elas precisam estar seguras, né? A segurança psicológica, que é tão falada assim, é super importante para que a pessoa se sinta conectada, engajada, para que ela sinta a liberdade de criar. E aí, quando eu tenho isso, né? Eu vejo verdade nos meus líderes, eu consigo me conectar com isso, inclusive com as fraquezas, né? Não só com as forças. Eu sinto que eu também posso errar e que eu tenho liberdade e segurança para fazer isso, né? E tem mais, né, Cíntia? Quando segurança psicológica não tem a ver só com a pessoa que se sente segura. Quando existe segurança psicológica, as verdades são ditas, os problemas são resolvidos, né? Criatividade acontece, porque eu tenho permissão para tentar uma coisa nova, talvez errar, né? Então você consegue ter inovação, problemas são resolvidos. Tem até um case, eu não me lembro o nome agora, mas de um hospital que fez um projeto grande com a psicologia positiva. Eu vou encontrar depois eu coloco aqui no feed. Aqui o Griffin Hospital? Eu não sei se é esse o caso, mas ele fez um projeto para tentar entender a questão do número de incidentes, de problemas, de erros, porque é um problema muito grave no hospital, você ter erro, ter incidentes. E eles, depois do projeto, ou durante o projeto, eles perceberam que o nível de incidentes começou a aumentar, começou a ter muito mais incidentes do que antes. E ficaram preocupados. Caramba, é um contrassenso. Eu achei que esse projeto aqui, essa aplicação, fosse reduzir os problemas, está aumentando. E no final o que eles descobriram é que não é que estava aumentando, é que tinha muito, só que as pessoas não falavam. Então os problemas não eram resolvidos, porque acontecia... Eles já estavam lá, né? Já estava lá, estava instituído um monte de problema. Só que ninguém sabia, a direção não conseguia consertar, porque eu não vou ser louco, né? Eu não vou ser louco de contar, porque eu vou contar, vou levar aquela bronca, ou não vou ser respeitado por isso, ou vou ser tratado como alguém que faz parte do problema, ao invés de alguém que pode ajudar na solução. E aí eles descobriram que essa intervenção positiva, ela serviu para que as verdades aparecessem e começassem... Eu não sei se é do Griffin, eu acho que é outro do Griffin, não é, Cíntia? Não, o Griffin é outro case. É outro case, é isso aí. Mas é isso aí, né? A gente tem dentro... Bom, e tem outra coisa, né? Que a Maria Positiva já falou aí das forças, mas assim, só conectando, né? Quando a gente olha também, pegando o gancho do que você falou, quando a gente tenta solucionar um problema olhando para o que já existe de bom, né? E não olhando só para o problema, você também amplia o leque de opções aí para criar soluções, né? Isso a investigação apreciativa traz, né? A gente usa isso muito como uma linguagem apreciativa, né? Então, você ter a verdade, você passar essa segurança e você também procurar resolver os desafios de uma forma, antes de resolver, a criar esse clima positivo, a poder entender o que está, né? Porque não existe problema que não tenha um lado bom, né? Então, qual que é o lado bom disso tudo e por onde que a gente vai começar, né? Isso faz... E tem um lado bom e mais, né? É muito mais provável que eu consiga resolver usando as forças e talentos que eu tenho ali, do que eu ficar tentando encontrar de onde que está o culpado, o defeito, né? Então, vamos usar o que a gente tem de melhor para sair dele para algo melhor ainda. Isso aí. Ô, Cíntia, falando de forças de caráter, que é um dos temas que você domina, fala um pouquinho aí para as pessoas que estão nos assistindo, né? Como as forças de caráter podem colaborar para uma atuação melhor de um líder?
Bom, então acho que a Maria Positiva deu uma aula aí, né? Eu só vou complementar. Só completa. Tem tanta coisa que dá para falar sobre isso, né? Mas o líder, tendo o conhecimento das forças de caráter, né, ela vai além do elogio, do valorizar o que você já tem de bom, né? Ele pode entender quais são as forças conflitantes, por exemplo, das pessoas, né? Para ajustar isso, para conseguir equilibrar. Então, muitas vezes a gente não tem o conflito porque a gente está só olhando nas fraquezas. Muitas vezes são as forças que estão exacerbadas em cada um e que se conflitam. Às vezes o humor sendo usado de forma exagerada durante uma reunião. Exatamente. Eu já fiz muito isso. Eu já usei meu humor em treinamento, que eu quase ofendi as pessoas, que foi saindo, né? Tem que cuidar, tem que equilibrar. O Reinaldo, até que dá o curso de forças comigo, ele fala, né, que ele tem o entusiasmo, e aí tem um amigo dele que tem a prudência. E eles vivem se chocando, porque o entusiasmo vem, e o amigo, né, vai, para. Então, por um lado é bom, porque você entende que, né, peraí, eu preciso equilibrar isso, por outro, sempre acaba dando conflito. Então, o papel do líder é, primeiro, tentar enxergar isso no outro, né? E a gente não precisa nem fazer, se você tem um olhar treinado, você não precisa nem fazer um teste de forças de caráter. Você precisa treinar o teu olhar para olhar o bom, antes de tudo, antes de olhar as forças, né? Começar a enxergar o bom nas coisas, nas situações, nas pessoas. Depois você começar a enxergar o que elas têm de bom, né? Valorizar isso, não no formato feedback formal, no formato feedback informal, né? Diariamente. E quando você valorizar uma força, você fala da força e por que você está valorizando aquilo, né? Você foi criativo naquilo e aquilo gerou qual o resultado? Porque você vai ensinando as pessoas, né? A trabalharem com isso também. E é uma coisa que o Via fala muito, né? Que toda a grande pesquisa em forças de caráter, a importância de você colocar em linguagem, né? Porque enquanto não é linguagem, enquanto eu não sei falar sobre isso, fica difícil ser conhecido, né? Então a gente, de fato, criar uma linguagem própria para trazer isso à tona o máximo de vezes possível no dia a dia. Traz para a consciência, né? Traz para a consciência. Qualquer aprendizado, né? O líder, ele tem a capacidade de fazer isso fazendo, né? Não adianta fazer um treinamento de liderança para ensinar, tem que fazer para fazer, né? Para aplicar em si. E aí, isso Paulo já ensina bastante, né? Então, primeiro papel do líder ali eu vou me conhecer, vou ver como é que esse trem aí funciona para mim, né? Para eu entender como é que funciona para o outro, e aí vamos lá, vamos começar. Então, tem essa parte dos conflitos, tem você reconhecer quando você também está superutilizando uma força, como a gente falou, ou está subutilizando. Então, não é nenhuma força considerada fraqueza, né? Porque elas estão numa escala de 1 a 24, às vezes está uma lá em 24, mas elas estão ali esquecidas. E, de repente, você precisa trazê-las à tona. E como é que você vai trazer essa força que está necessária no grupo? Quando você está num grupo, você pode ter pessoas com várias forças diferentes, né? E aí você trazer essas forças necessárias ali de um, de outro, você não precisa, coitado do cara que tem ela em 24, você fica exigindo ali que o cara tenha, que o cara traga, né? Então, você tem alguém na equipe que tem aquela força, ou eu ouvi uma história muito interessante hoje, até de uma mentora lá do CIP, não vou falar o nome, não vou falar dela aqui, né? Mas ela falou da força que ela tinha uma dificuldade em liderar, ela tinha um projeto super legal. Ela começou a pensar na liderança, ela sempre pensou na liderança como aquela coisa de comando, de mandar, né? Só que ela tem a questão da generosidade, do amor. E ela falou, opa, eu acho que com isso eu posso também ser líder, né? Então, você saber usar essas forças que você tem para trazer à tona um papel que, de repente, você acha que não tem, porque na tua cabeça aquilo lá é outra coisa, né? Trazer mais de nós, trazer mais da equipe, né? Cíntia, o Paulo que me desculpe, eu acho que eu já falei esse exemplo aqui, mas eu vou falar de novo, que conecta muito bem com isso, inclusive com o que você trouxe, amor e generosidade. São as duas principais forças que eu tenho, a 1 e 2. E eu lembro que enquanto eu estava no mundo corporativo, e esse universo das forças nem era conhecido por mim, muito menos pelos meus líderes, a cobrança que eu tinha o tempo inteiro é que eu tinha que ser um líder mais duro, mais duro, mais duro, eu tinha que exigir mais, cobrar mais. E para mim, era duro ser assim, era difícil, eu não conseguia, eu tentava, era difícil.
quando eu fazia não era autêntico, as pessoas percebiam que alguma coisa estava errada. E quando eu conheci, e hoje eu sou pai de 3 meninos, vocês conheceram enquanto a Maria Positiva estava aqui, o João, que é meu mais velho, e depois de 3 filhos, eu fiquei mais impactado ainda com a importância de eu ser um líder melhor, um líder cada vez melhor, porque eu tenho, inclusive, os meus 3 meninos aqui para tentar liderar para uma vida boa, uma vida positiva. E, para mim, conhecendo essas forças que eu tenho hoje, amor e generosidade, fica muito mais fácil liderar através delas. Então, quando tem um momento onde eu preciso ser duro, como era cobrado, ou exigir mais, ao invés de eu ficar me cobrando, puxa, como é difícil ser duro, eu reflito diferente. Eu falo, puxa, exatamente porque eu amo muito e sou muito generoso, o que um líder que ama demais o seu liderado nesse momento faria? Poxa, talvez ele olhe para o liderado e fale, eu sei que você pode ir muito além disso. Eu sei que esse comportamento não é o seu melhor. E, então, eu usando a força, eu consigo ser mais duro, mas com outro viés. Então, fica muito mais leve fazer isso. E é gostoso, né? É bacana. Então, é conhecer a linguagem, conhecer as suas forças e endereçar esse jeito mais apropriado para cada momento. Eu não gosto dessa palavra, mas as pessoas se sentem empoderadas, né? Quando elas são valorizadas pelo que elas têm. E elas chegam a lugar... Bom, aí eu, né, fazendo a Maria Positiva, quando que eu ia pensar que a minha primeira apresentação ia ser para um bando de psicólogo, né, com ela. Aí, depois disso... a ser estudado. Passei no filme, né? Daí, o que eu tenho descoberto? Tem muita gente que está se conectando com ela justamente por essa coragem, talvez, minha, né? Né? Vamos lá. E algumas pessoas não que queiram fazer o que eu estou fazendo, mas querem também, né? Se inspiram na coragem, né? Que eu tive, talvez. E com as lideranças também é assim, né? Quando você coloca no mundo o teu melhor, você faz o teu melhor, não tem como. E as pessoas se inspiram também em você. E, não, eu quero aprender, eu quero fazer também. Então, essa coisa de você contratar um coach, né, para fazer o desenvolvimento de competências, é legal, é ótimo, é importante, é soft skills e tal, mas não deixe de olhar para as forças, né, porque aí você vai estar tirando, como que é aquela frase, leite de não sei o que lá? Leite de pedra, né? Eu ia falar leite de pato, é leite de pedra, também pode ser. Tá difícil, viu? Então é isso, gente. Eu acho que ela falou bastante ali na linguagem. Mas você sabe que eu vejo que é muito inspirador, né? Porque eu vejo que é legal a gente se lançar em fazer um projeto pessoal, um projeto profissional, enfim, onde você vai usar aquilo que você tem de melhor, né? Então, pegando do que o Henrique falou, né? De você usar o melhor das suas forças de caráter, que é um estudo, né? Eu tive acesso à força de caráter com o Gustavo Arnes, aqui de Curitiba, na formação lá da PUC, e depois com ele, com você, e outros profissionais. Mas o que eu vejo que é legal é que, no primeiro momento, quando a gente recebe o relatório das forças de caráter, é muita coisa. Sei lá, pegar um outro instrumento, o MBTI. O MBTI só são 8 variáveis em 4 dimensões, e mesmo assim, às vezes o cara já não sabe se ele é E, se é J, se é P, que são algumas das letras do Myers-Briggs. O outro ponto é as forças de caráter. A primeira vez que eu vi, cara, 24. Nossa, é muita coisa. E eu, quando assisti a sua devolutiva e assisti a sua prática, o que eu achei legal é que focar primeiro nas top 5, né, na sua força de assinatura que ele coloca, ele traz primeiro uma necessidade de você falar, cara, você não precisa entender de tudo. Vamos entender isso primeiro. Né, que você coloca, né? E você fez um exercício que depois eu até fui buscar lá aquele livro brancão lá, grandão, sabe, que tem vários exercícios no finais, e eu vi que estava lá, eu falei, puxa, olha, esse exercício estava aqui, era só eu ter procurado, porque era muito legal o exercício que você tinha que contar para as pessoas uma coisa grandiosa que você fez, uma coisa que você tem o maior orgulho. E depois as pessoas tinham que identificar nessa sua coisa de orgulho o uso das suas forças de assinatura. Então, quando eu vi a primeira vez o Maria Positiva, eu falei, caramba, olha ela usando o que ela tem de melhor de uma maneira autêntica, porque se há uma coisa que o humor traz, aí eu vou pegar o filho do Henrique, né, e todos nós que temos filhos, meu primeiro trabalho foi com recreação. E eu lembro até hoje que quando o cara não acreditava na nave interplanetária que tinha naquele caixote de areia,
Ele não acreditava na nave interplanetária, mas se você jogasse na nave interplanetária com muita emoção, ele acreditava realmente que ele estava no espaço, né? Então, é o contar a história. Então, a primeira pergunta, a pergunta que eu queria fazer para você é que é o seguinte: o cara recebeu o relatório de forças de caráter, né? Quais são algumas dicas que você daria para ele? Porque hoje o Henrique pode colocar aqui no chat, para quem está assistindo, você tem a versão free do Forças de Caráter, que é o primeiro contato que ele vai ter. E aí, recebi o relatório, o que eu posso fazer para... E é aquele relatório simples, né? Que a gente só vem... Que dica a gente daria para esse profissional, para essa pessoa que acabou de pegar a primeira versão, né, do Forças de Caráter? Bom, a primeira dica eu acho que é não olhe para baixo. Não, você vai olhar todas, mas não olhe com o teu olhar mais interessado para esse que está embaixo, né? Com mais atenção. Porque é a nossa tendência, né? Olhar para as nossas fraquezas. Faltando. Então, você vê ali, que legal. Daí você olha lá, olha aí, não tem autorregulação, não tem prudência, eu sabia. E aí você fica com aquilo incomodado. Então, a primeira coisa é saber que todas são tuas forças. E algumas estão escondidas por algum motivo, algumas estão ocultas, algumas não foram usadas por você ainda, né? Você não precisou, e elas estão ali quietinhas. Quando você precisar, você vai usar. A outra coisa, né, que o Paulo falou agora, de trabalhar com as top 5, né? É o que está mais fácil, é o que você tem de melhor. Então, assim, não exige esforço, porque uma das questões que identifica uma força de caráter é que ela é natural, ela flui, ela te energiza, né? Então, se está fluindo legal, por que não? Vamos usar mais disso, né? Então, antes de você trabalhar com outro, você conhecer. Primeiro conheça, né? Primeiro as tuas primeiras, depois comece a conhecer, a ler sobre as outras, comece a observar no outro. A gente tem um exercício que é um diário das forças, então que você coloca todos os dias quais forças eu usei, como que eu me senti, né? Isso aí você pode fazer, o teu e tal, se quiser até podem me pedir, mas é bem simples. E aí, primeiro conhecer, se auto-observar, observar o outro, e aí ver como é que eu posso usar isso. Então, tem vários exercícios, por exemplo, o exercício básico, que também é um proposto lá pelo VIA, que é usar a sua força de uma outra maneira. Por que isso? Porque, às vezes, né, eu falo muito da autorregulação, porque eu sou... Não, vamos falar da persistência, né? Okay. E da autorregulação, que são umas forças minhas que estão lá embaixo. E aí eu fico assim... eu tenho uma área da minha vida em que elas estão bem, que é a área profissional, né? E porque eu preciso aprender com isso, eu preciso usá-las e entender como é que elas funcionam. Então, usar de outra maneira é entender que você pode... Eu também tenho a criatividade em primeiro, mas de repente tinha uma época que eu não estava conseguindo lidar com os meus filhos. E aí, vamos trazer a criatividade para esse contexto que está precisando, então, porque eu preciso aprender a usar ela aqui, sabe? Uma atividade de rotina, por exemplo, que você não gosta, lavar louça. Que força que você pode usar lavando louça, né? A de vontade. Além da força de vontade. Então, assim, você tem um entusiasmo, você tem o amor, Henrique, um amor por ver a casa em ordem, né? A apreciação da beleza. Você tem entusiasmo, você pode botar uma música lá e ficar dançando. Tem várias coisas que podem tornar essas atividades diárias mais prazerosas, né? Quando a gente usa as forças. Então, são os exercícios iniciais, assim. E aí, depois, você vai para o outro, né? Pessoal, para quem não tem o relatório ainda, eu coloquei um link aqui no YouTube, tá aí no chat. É só clicar, você faz gratuitamente esse teste lá no VIA, tá? Isso. Mas, Cíntia, no dia que eu assisti a tua aula, depois eu achei um insight tão bacana, né, de fale daquilo que você tem de melhor, que tecnicamente é simples, porque se você tem as forças de assinatura e faz sentido para você. Mas aí começou a me incomodar, porque numa relação que eu tenho com uma pessoa que eu admiro no mercado, eu percebia que, cara, por mais que eu tentava me aproximar da pessoa, não havia retorno, não reverberava. Cara, uma indiferença, e eu falava assim, puxa, mas eu não consigo. Mas por que mesmo essa pessoa não tendo reciprocidade, por que eu continuava interessado em me aproximar dela? E aí o insight que eu tive naquele dia da sua aula foi que, na verdade, a minha força de caráter, que é o amor ao aprendizado, e por ser uma pessoa extremamente inteligente, que me inspira,
mas era da inteligência, do conhecimento que a pessoa tinha, e não da... Eu não queria ser amigo do cara, eu não queria viajar com o cara, mas eu queria estar próximo para beber da fonte. E aquilo, para mim, vamos dizer assim, me apaziguou a dor da rejeição, sabe? De eu falar assim, não, tudo bem, eu vou continuar me aproximando dele, mas de uma maneira que eu possa aprender. E não necessariamente. Então, eu vejo que as forças de caráter também ajudam a gente a entender por que a gente tem alguns comportamentos que, às vezes, até para a gente parece paradoxal, parece incoerente, você não tem retorno e você continua indo atrás, mas aí você vê que, pô, o amor ao meu aprendizado, a minha criatividade, a minha curiosidade, que são 3 das minhas 5, tá ferrado, fazia eu querer beber daquela fonte, porque é uma pessoa que está sempre conhecendo, trazendo, sabe aquele cara que você assiste uma apresentação, você fala, puxa, já posso usar isso aqui, usar aquilo ali. Então, eu acho que a gente também entender, em alguns momentos, como a força de caráter expressa aquele comportamento que até você não entende. Legal. Legal, Paulo, você falar isso, porque também tem uma outra coisa, né? Você usando a tua força, você não só aprende, né, com ela e como que ela funciona bem, e você também aprende como que você pode, de repente, usar essa força, porque muitas vezes a gente sofre porque a gente usa para o externo só, a gente não usa para nós, né? Legal. Então, como é que nessa situação, para você lidar com isso, não ficar tão ansioso com o sentimento de rejeição, apesar de você entender que é por causa das suas forças, como que você pode usar essas 3 forças a teu favor para não se sentir assim? Né? Legal. Então, generosidade é uma força que eu sempre dou, que é bem fácil de visualizar, né? Aquela pessoa que dá para o outro e daí não recebe, daí às vezes fica chateada. Eu tenho a força da generosidade, mas eu acredito que eu sei lidar com ela. Apesar de dar muita coisa de graça, né, Henrique? Mas não ganhar dinheiro, mas eu acredito que eu sei lidar um pouco melhor com ela, né? Mas a generosidade tem gente que sofre, né? Que é o mau uso da força, que é aquela pessoa que dá, que fica sentida, porque o outro não dá de volta, que deixa de cuidar de si. Então, é aquilo também, você entender que essas forças, elas operam a seu favor também, não só no externo. Exato. Então, se ela está te fazendo mal, como que eu posso equilibrar isso? E uma maneira de equilibrar é usar ela a meu favor, né? Ô, Cíntia, deixa eu fazer um pedido para você. Eu estou vendo que você tem alguns alunos aqui, alguns alunos do Rubim. Você tem uma formação, um curso em força de caráter que já está sei lá, em quantas edições, em várias edições, já formando bastante gente. Conta um pouquinho, como é que a gente acha você? Como é que as pessoas... Faz o merchan aí, Cíntia. Coloca o link aqui, me ajuda a contar. Como que eu coloco o link para você? Me manda no chat aqui, no privado aqui do lado, que eu copio e colo para todo mundo poder ver. Tá, porque eu acho então... Inclusive, eu tive a alegria de participar em um momento com você, e eu acho que ele é incrível, então eu queria muito que você colocasse para todo mundo muito aqui. Prático, muito prático. Se eu passar no WhatsApp, você vai? Passa aqui no chat, aqui no chat privado aqui do lado, pode ser? Aqui no... Pode, é que eu tenho que abrir o WhatsApp aqui e tal. Você não passa consegue... Pode passar que eu resolvo. Pode passar. Ó, então, Paula, inclusive, você precisa terminar o curso, tá? Você só fez o módulo 1. Tô lá, né? Tô lá. O curso agora a gente está na 2ª turma, mas a gente está fazendo o repeteco do módulo 1. O módulo 1 vai acontecer sábado agora, que é dia 15, né? Sábado, também. Das 8 ao meio-dia. Nesse módulo 1, a tua inscrição dá direito a mais uma, então você já leva um coleguinha junto com você. E aí a gente está fazendo 2 certificações. Então, o módulo 1 você pode fazer o 1 e o 2 e não fazer mais nada, ou você optar pela certificação em organizações ou na educação. Então, a gente agora tem essas 2 opções. Aí, quem quiser, o Henrique deixou ali o link? Eu estou abrindo o meu WhatsApp aqui no computador, rapidinho já coloco. Você também? E aí, também seguir os nossos canais aqui da WeGrow, que é meio dificinho de falar, mas a maioria aí conhece. E aí estão as informações lá, o link está na bio do Instagram. Tá bem legal o curso, gente, bem prático, você nem vê o tempo passar, tem dancinha no final. Que o Henrique A gente pegou umas dicas do Paulo também, para deixar ele mais dinâmico. Tá bem bacana. Tá muito legal o curso. E é uma boa dupla que vocês fazem, né? Isso que se complementam muito, né?
Reinaldo Quando chegar aqui no WhatsApp, eu já coloco aqui, tá, gente? Mas já tem feedbacks aqui de alunos aqui, ó. O curso é ótimo, eu recomendo também de olho fechado. Tá chegando. A Vera fez a formação, a certificação, ela foi até o final, né, Vera? Tem a Márcia também, tá aí. Não, tá bem legal, gente. E fácil, porque esse ano eu acho que não vai mais ter. Então, é a última oportunidade de fazer o módulo 1. Eu coloquei para todos vocês aqui o link do Simpla, então, para você poder se inscrever já para sábado. Então, tá aí, mas no eGrow também você consegue encontrar todas as informações do curso. Recomendadíssimo por todo mundo aqui. Tem alguma palhinha da Maria Positiva no curso, já ou não? Não, mas todo mundo, né? Todo mundo já conhece e tal, mas é uma boa, vou colocar. Convida ela para estar junto. Precisa negociar o passe. Está negociando o passe aí. Estou aprendendo a lidar com ela ainda, né? Eu disse que eu não fazia mais de 5 minutos, né? Daí veio a primeira live dela com a Arsina, que tem lá no canal, que é... Aí vieram vocês, falei, gente, será que vai dar isso? Vai dar certo? Mas deu, né? Não, ficou bem legal. Mas eu vejo que essa é uma entrada legal, até pensando tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente mais informal, porque o personagem, ele te dá a liberdade de falar algumas coisas que talvez você não teria coragem de falar de cara lavada, né? Então, acho que essa é o bacana. E ela dá uma quebrada legal nessas várias possibilidades, né? Um cara, por exemplo, o Murilo Gun e o Márcio Balas, que são dois caras assim que conseguem trazer essa leveza e conseguem falar algumas coisas que o Murilo, então, é fora de série, porque ele vai de chinelo, ele fala e diz algumas verdades que muitas vezes as pessoas não falariam de outra forma, porque essa, acho que desde dos trovadores, né? Acho que trabalha com isso, né? Mas o Murilo é ele mesmo, né? Isso que eu admiro. Mas tem humor, né? E tem uma coisa que eu gosto muito também da Maria Positiva, é que uma das coisas que me fez me apaixonar pela psicologia positiva é o discurso que desde o começo os grandes nomes dessa ciência têm, que a gente não está estudando isso para ficar na torre de marfim da academia. Essa ciência é para que as pessoas possam aplicar, porque a gente pode, de fato, mudar muita coisa e construir muita coisa boa com isso. Então, a Maria Positiva, ela traz isso numa linguagem extremamente acessível, gostosa, que você quer ficar assistindo, você quer ouvir. Isso é muito legal também, conecta muito bem. Simplicidade, né? Legal, gente. Gente, eu vou aproveitar que a gente está aqui, eu quero também falar sobre o CIP. Esse ano, excepcionalmente, na verdade, excepcionalmente não, a gente não ia fazer, mas decidiu fazer, apesar da pandemia, a gente está lançando a segunda turma do Certificado Internacional em Psicologia Positiva do Robin Institute. Que eu tenho a honra, inclusive, nessa turma de ter a Cíntia como mentora. Então, eu vou colocar o link para vocês aqui. Quem quiser conhecer mais da psicologia positiva e buscar, eventualmente, uma certificação na ciência como um todo, o link está aqui embaixo também. Aqui começa em setembro, na terceira semana de setembro. Muito bom. Comentários finais aí. Eu queria convidar para o comentário aqui, se você puder esses comentários finais, Cíntia, aí se você puder chamar a Maria Positiva que está lavando louça, eu me despeço aqui com o Paulo e ela volta para falar um tchau para o povo. Só que a montagem é mais demorada que a desmontagem. É mais demorada. Então vamos aí. Se não der, eu apareço. Despeça você, enquanto o Paulo e eu falamos as palavras finais, você volta. Você não, a Maria Positiva volta. Tá bom. Tá bom, já está voltando. Tá bom, já voltou. Ô, Henrique, fala um pouquinho dessa certificação. Ela vai ser toda online? Como é que é? Na verdade, nós decidimos fazer uma alteração no Robin Global. Durante muito tempo, a certificação era 9 meses de curso, com 7 módulos online e 2 imersões presenciais. Mas era uma grande barreira, porque muita gente, embora as imersões sempre foram muito boas, muita gente não consegue tirar 2 férias por ano para passar uma semana em maio, outra em novembro, nessas imersões. Então, a partir de agora, o curso tem 9 meses, continua igual, os 9 meses estão online, só que no terceiro módulo e no 9º módulo, esse online é ao vivo, com os professores americanos, o mesmo conteúdo, mesmos professores. Então, vai ser online, mas ao vivo. Então, você tem toda a formação online e ao vivo. Mas o que mais legal de tudo isso é que nós mantivemos uma imersão de uma semana, mas ela é facultativa. Então, quando você compra o curso, você consegue se formar 100% online, mas você vai ter a experiência do presencial, os professores americanos também, mas já é facultativo. Se você não puder, por alguma razão, ele complementa, mas não impede você de se formar se você não puder ir. Então, a turma de setembro já é nesse novo formato.
Beleza, depois eu vou organizar lá. E voltou, então, a Maria Positiva aí para os seus comentários finais. Seus fãs querem receber o seu tchau aí. É tão bonito isso, essa certificação internacional, diz que é muito bom, né? Nossa, olha, eu vou dizer uma coisa, se eu sou melhor que aquela é porque o mundo tá muito virado, né? Porque como que vocês me chamam aqui para falar, tô até envergonhada, mas eu quero dizer que eu quero mandar um beijo para todas as vizinhas aqui do prédio, para a Arsina, para a Cicleia, para a Marina, para a Andressa, para a Zefa também, para o Parlo, para a família do Parlo, quero mandar um beijo também para as minhas irmãs, quero mandar um beijo para agradecer a Deus que eu tô aqui, sabe? Agradecer a Deus, mandar um beijo para a Márcia, para a Vera, para a Gemiro, que estava aí também, bonito homem, que sempre está nas coisas, né? Então, agradecer vocês, que foi muito bom estar aqui, aprendi bastante com vocês, tá bom? Paulo, eu vou passar na tua casa para pegar Passe o livro. aí que já vou deixar na portaria o livro, e eu queria agradecer muito Maria Positiva, e também faço esse agradecimento à Cíntia pela leveza e pela diversão. Realmente, a gente tem várias lives em vários programas, né? Mas tem aquela que quando você olha, você fala, pô, já acabou, né? Então ela foi legal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Vocês me tiraram da cama, mas eu vim aqui porque vocês merecem, sabe? Que Deus acompanhe vocês e que a ciência também, tá bom? Não esqueçam dela. Maravilha. Obrigado. Maria, obrigado do coração. Dá um beijão na Cíntia quando você encontrar com ela. Obrigado, parabéns pelo que você está fazendo. Todo mundo que ficou aqui com a gente, obrigado. Vamos convidar a Maria para estar com a gente mais vezes, que realmente foi muito gostosa essa live. Obrigado por tudo, viu? Tá bom. Beijo, abraço. Abraço, pessoal. Tchau.